Fala, torcedor do Verdão. Palmeiras que está muito atento no mercado da bola. A gente viu notícia que o Danilo, jogador do Botafogo, foi afastado ali do time carioca, né? Ele não quis jogar a última partida ali contra o nosso maior rival e o Palmeiras está atento. E a Leila já deixou bem claro que cobre qualquer oferta aqui de time brasileiro. Então o Palmeiras está muito atento com relação aí à situação do Danilo. Seria uma excelente contratação. E hoje tem jogo do Verdão, torcedor, onde vamos encarar o Cerro Porteño dentro da nossa casa. O Verdão precisa da vitória para disparar na liderança do grupo. Separei aqui corte da programação, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. Não, vamos falar do Danilo. Então vai, vamos Danilo, vai. A audiência tá chegando. É bom, bem? É bom, bem? Não, mentira, calma aí. Calma Não, aí. é um complemento de uma informação. Então boa, tô interessado, vai. Vamos lá. O Bruno Andrade vai trazer uma informação que é muito, que assim, que ela encaixa com o que a gente tem. O Danilo é pauta nas redes sociais. O Danilo tem sido pauta na torcida do Palmeiras, na torcida do Flamengo. Muito, né? Assim, vou trazer um pouco do que é a visão do Palmeiras em relação ao Danilo. O Danilo sempre foi alvo do Palmeiras, até aí zero novidade. Na última janela, a sensação do Palmeiras era que, por alguns motivos trabalhistas, de atrasos de salários e tudo mais, o Danilo poderia ficar livre. Poderia ficar livre. Abre-se uma conversa. Eles fazem um movimento, abrem conversas e o Palmeiras entende que pagar 30 milhões de euros naquele momento, não se justificaria, sendo que você acabou, entre aspas, tinha acabado de vender o jogador por um valor abaixo, o jogador foi para o Nottingham Forest, voltou e tal, não faz sentido você pagar mais caro. Você tinha acabado de trazer outros jogadores na posição, você tem o Andrés consolidado e tudo mais. Ele estava voltando de contusão, voltando de contusão, mas já estava tendo um desempenho. O Palmeiras entendia que se ele tivesse livre no mercado, beleza, ótimo. Só que perceberam que o Danilo teria que fazer um investimento. Aí o Textor dá uma trucada, manda uma carta para o Palmeiras dizendo, olha, não queremos vender, não mexe no meu jogador, espero que vocês tenham respeito. A Leila falou, beleza, não vamos mexer. Surgem essas novas histórias e possibilidades do Danilo pedindo para não jogar, do Botafogo afastando, abriu uma nova possibilidade internamente no Palmeiras, pagando. E o Palmeiras vê que o Flamengo está também em cima, decidiu-se no Palmeiras que vamos ver se cabe dentro do nosso orçamento aqui e a gente vai fazer um esforço. Porque é um jogador que pode ser titular na Copa. Claro. Beleza. Conversas com o Botafogo? Tem. Tem oferta oficial? Não. Oferta oficial não tem do Palmeiras para o Botafogo. O que tem cara, como é que tá a situação? Pô, a gente respeitou vocês e tal, quando o Textor mandou a carta, pô, a gente tá vendo aqui Flamengo em cima, tem oferta do Flamengo, tem interesse? Tá no mercado. Tá no mercado? O que o Botafogo responde para o Palmeiras e tem respondido para o mercado a gente vai aguardar para ver quais são as melhores propostas e o jogador vê o futuro dele, vê o que é melhor para ele. A informação que o Palmeiras tem no Brasil, Palmeiras é o 01 da lista. Posso queimar a língua aqui e de repente ele aparecer no Flamengo? Negociações acontecem, elas vão para todo quanto é lado, a gente não tem como prever. Mas o que o Danilo tem de carinho com o Palmeiras, pelas amizades, pelo clube, por tudo que ele conquistou lá no Palmeiras, ele tem um carinho especial, ele tem uma atenção especial. Então vamos colocar o Palmeiras como 01. Mas o desejo do Danilo é fora do Brasil, é no futebol europeu, é voltar a viver aquela coisa de Champions, de Premier League, se for o caso, e tudo mais. Então o Palmeiras está aguardando. O Palmeiras sabe que vai acontecer muita coisa pós-mundial, pós-convocação, pós-Copa do Mundo, e vai aguardar. Então assim, tem oferta? Não. Tem interesse? Tem. Vê uma possibilidade? Vê. É difícil? Mas está em cima. Tá no game. O Palmeiras está no game. Tá no jogo. E ele tem um valor, então, financeiramente, ele tem uma condição de entrar nessa briga. O Palmeiras não sabe... O Palmeiras
Tem, óbvio, porque o Palmeiras é um clube saudável financeiramente, mas o Palmeiras não tem preço na mão. Entendi. E respeitando quem noticiou, quem está falando que o Palmeiras apresentou uma proposta de 34, cobriu a do Flamengo e tal. O que eu tenho é que, assim, tenho interesse, o Palmeiras está no game, só que o Palmeiras não sabe quanto custa. Entendi. Porque ele não vai ser vendido agora. Então, amanhã o Danilo joga a Copa do Mundo, vira titular da seleção brasileira. Aí o cara vai valer 35, 40 e a história muda. Aí a história muda. Aí o valor... Ele já vale isso. E o complemento... E ele já vale isso, né? Essa é a questão. O complemento do Bruno Andrade agora, ele encaixa com tudo isso que eu tô falando. Então vamos lá, Bruno. Vamos lá, alguns complementos e o importante aqui, começando pelo lado do Danilo, categoricamente digo, até posso queimar minha língua, mas confio 100% na informação que me chegou pela manhã, o Danilo não vai definir nada, seja Europa, seja Brasil, seja Flamengo, seja Palmeiras, antes da Copa do Mundo. O Danilo já fez chegar a mensagem para o Botafogo, para os seus representantes, para os interessados que não define o futuro dele, não vai aceitar nada, nem recusar nada, enquanto não finalizar a Copa do Mundo. Isso é categórico, ou seja, todos os interessados já receberam essa mensagem. O Palmeiras, sobretudo, porque não custa lembrar o que eu falei semana passada, ou foi até segunda-feira, já não me recordo, mas não faz muito tempo, que o Flamengo há pouco tempo se mexeu pelo Danilo, foi conversar com as pessoas do Danilo, o Palmeiras teve conhecimento disso e naquele momento a Leila Pereira e o Palmeiras passaram a mensagem: eu cubro qualquer que seja a oferta do futebol brasileiro. É importante frisar aqui, futebol europeu, futebol inglês é outra coisa. No futebol do Brasil, se a gente junta que o Danilo tem a prioridade, se permanecer no Brasil, a prioridade dele é o Palmeiras. Reforçando o que o André não falou. A prioridade do Danilo é o futebol europeu, é o futebol inglês, e não custa reforçar aqui ou lembrar que o Manchester United tem interesse na contratação do Danilo. Então, prioridade do Danilo, futebol inglês. Se permanecer no Brasil e os valores forem aqueles que o Botafogo acha ideal, ele vai para o Palmeiras. A prioridade dele é o Palmeiras e o Palmeiras trabalha com isso também. Então é uma questão mesmo de ajuste pós-Copa do Mundo. Só que o pós-Copa do Mundo também é uma questão muito importante aqui. Antes de Copa do Mundo, o Danilo lá atrás era avaliado em 30 milhões de euros. Quando ele começa a ter impacto na seleção e a convocação era quase que garantida e acabou por acontecer, o preço foi para 40. Ninguém garante que de repente ele faz uma Copa monstruosa, titular, o Brasil é campeão ou chega à final que seja, esse valor não vai ser mais 40 milhões de euros, amigos. A gente sabe muito bem, esse valor vai ultrapassar ali 50, 55, sei lá, mas 40 não vai ser. Por isso esse compasso de espera. O Palmeiras foi atrás, o Palmeiras acompanha, mas o Palmeiras não vai incomodar o Botafogo, o Palmeiras não vai incomodar o Danilo, o Palmeiras vai respeitar esse timing para poder continuar tendo a preferência na negociação. Então acho que coloquei em cima da mesa as principais questões aqui. Ó, eu vou ler algumas mensagens, e tá? assim, ó, só um detalhezinho antes de você ler as mensagens. Aliás, eu quero falar com a audiência. O like tá baixo, mano. Ah, pô, isso aí, meu. Pô, brincadeira, a gente tá trazendo informações aqui exclusivas do Danilo. E vamos trazer muito mais ainda. Muito mais. Vai. Ó, vai. pelo menos 1000 aí, 1000, pra gente contar o que o árbitro falou pros jogadores. É o que o árbitro falou pros jogadores, não é isso? Naquela hora do contra-ataque. E parou o jogo ali do São Paulo. É. É, você gostou, né, Viola? E tem bastidor do que Palmeiras e Flamengo estão conversando com o CBF para analisar, para adiamento dos jogos da rodada, hein? A gente vai falar sobre isso também. Você ficou sabendo da dica que eu dei ontem para a diretoria de São Paulo e do Botafogo, para sábado? Não, qual foi? Eu vou falar pro Galindo separar esse vídeo. Eu não vi. Eu dei uma dica. São Paulo e Botafogo? Pro jogo de sábado. Os dois Funcionou não? Pegou? Meu irmão, tô te falando que eu vou mandar uma mensagem aqui. Se eu tiver confirmação, eu acho que vai dar bom, hein? A minha sugestão. Tá bom. É que o Vicari teve que correr. O Vicari teve que sair por conta da chuva. Ele não pegou a sugestão. Não, mas peraí. A gente tem que concluir o Danilo. Certo? Estamos concluindo. Ah, mas envolve o Danilo? Não. Botafogo e São Paulo. Não. São Paulo teria que vender o Morumbi para comprar o Danilo. Não, é que eu pensei que Olha, posso só, enquanto isso, uma ideia para envolver só lembrar jogadores? uma carta Bruno Andrade, não? Não, vamos ler primeiro as mensagens. Eu vou ler porque aí você completa com a tua carta. Bora, vai. Porque tem coisa legal aqui, ó.
O Ariel mandou que é palmeirense. Se o Danilo não for para a Europa e caso for para o Flamengo, seria o que que é? Seria um marketing para a carreira dele. Trairagem? Seria trairagem? Não, ele foi um marketing grande para a carreira dele. Foi o que o Ariel mandou, tá? Danilo é a cara do Arsenal. Mandou aqui o Anderson. E teve um aqui, essa eu quero que você use a tua carta, Bruno, que é o seguinte, ó, o Jardson mandou. 40 no Danilo tá barato, porque o Flamengo pagou 42 no Paquetá. Dá para comparar, fazer a comparação aí do valor? Ótimo ponto. Ótimo ponto. A questão é que eu nem vou colocar aqui tanto em questão a qualidade dos jogadores. A questão é que o Danilo vem do futebol brasileiro, ou está no futebol brasileiro. O Paquetá vem de Premier League. Independentemente de ser o West Ham, que está brigando para não cair, independentemente de o West Ham não ter ganhado nada nos últimos anos, mas é a Premier League. A Premier League aumenta o preço de mercado. Eu entendo a comparação, acho que a comparação é justa numa questão de características do jogador, de perfil, mas em relação a preço, primeiro eu digo que o Botafogo faz bem de pedir os 40 pelo Danilo. E como eu disse, Copa do Mundo é bem capaz que o Danilo fique ainda mais caro. E o West Ham fez bem em colocar esse valor pelo Paquetá, porque o Paquetá também é jogador de seleção, também vai para a Copa, já era jogador de seleção antes e joga na Premier League. Premier League, enfim, aumenta o preço de mercado de forma absurda, independentemente da qualidade do jogador. O que você ia usar aí de carta, Bruno? Era sobre isso? Não, lembrar uma carta minha que era uma carta com feeling, longe de ser informação, mas é um feeling que continua muito válido, continua muito atual e entronca, enfim, vai ao encontro das nossas informações. Palmeiras e Botafogo, e o Hernan foi muito feliz em lembrar essa relação, a relação é boa, tanto é que o Barbosa é um motivo claro, é um exemplo claro. O Palmeiras não vai incomodar o Botafogo, o Palmeiras não vai incomodar o Danilo, muito por conta também dessa boa relação. Quando eu disse lá atrás que o Palmeiras ia pagar um dinheiro pelo Barbosa, podendo contratar ele de graça, mas que ainda assim ia ajudar, e o termo foi esse mesmo, eu não me arrependo. O Palmeiras está ajudando o Botafogo a não perder o Barbosa de graça. E essa relação de proximidade, de tentar entender o lado financeiro de um, tentar entender o lado financeiro do outro, também tem a ver com o Danilo. Não passa pela minha cabeça que uma situação não está associada à outra. O Palmeiras quer ser o preferido do Botafogo quando você pensa em negociar o Danilo no Brasil. Claro que tem um motivo primeiro que é óbvio, né? A rivalidade carioca, a rivalidade estadual, Botafogo e Flamengo. Mas o Palmeiras está tão pertinho assim do Botafogo, está tão próximo do Botafogo, o Barbosa é um motivo. Mas o motivo principal, na minha cabeça, sempre foi Danilo. Ter o Danilo, né? Apesar do Abel ter dado aquela cornetada, aquela indireta. Indireta não, né? Deu uma direta ali pro Botafogo no último jogo, né? Diretaço. Contratou todo mundo, não pagou e tal, né? O Abel tava bravo na última entrevista. Aí fica fácil. Aliás, hoje o jogo do Palmeiras é aqui na ESPN, hein? Às 9h30 da noite, o Fefux que vai narrar, hein? Fefux narra o jogo hoje aqui às 9h30. Depois a gente pode mostrar a nossa programação toda. Coloca aí na tela. Deixa eu só falar um negócio do Palmeiras aqui. O Galindo tá ligeiro hoje, hein? Quando se aproxima do fim de semana, ele fica ligeiro. Ele fica, né? Ele fica. Na segunda-feira ele tá igual a tartaruga. Então tem o Santástico às 7, olha lá, contra o São Lourenço. Hoje tem live pré desse jogo aí com o Bigodinho. O Bigodinho vai estar lá. Vai fazer o Felipe? Vai. Do Santos, jogo do Santos. Ele, a Nath Ferrão e o Silas. Caramba, time forte, hein? Time forte. O Bigodinho vai estar lá. Bigodinho, ó, você quer ver o Bigodinho? Aí, tá com saudade do Bigodinho? O Eric não. Quem tá com saudade do Bigodinho? Quem que é? O Teus? É, o Teus tá. Teus, o Igor Pereira mandou aqui, ó, Buenos Dias, acabou de chegar também, ó, cadê o Bigodinho? O Renan Oblak perguntou, cadê? Então, Bigodinho hoje às 5 da tarde lá na Vila Belmiro. Quem tiver com saudade do Bigodinho, deixa o like aqui. É de lá? É de lá da Vila Belmiro. Ó, semana que vem eu vou fazer a live lá do Maracanã. Tá sabendo? Jogo? De qual jogo? Do Flamengo. Flamengo e Palmeiras? Não, Flamengo e Cusco. E no dia seguinte, Fluminense. Então você vai abandonar nós aqui? Não, eu vou fazer de lá. Ah. Do Maraca, faço a live. Entendi. Fala. Você acha legal isso? Direto da onde as coisas acontecem. Não sei se é todo mundo que vai. Não sei se é todo mundo. Não posso ir, não posso. Mas eu estarei lá. Vamos, então a gente vai ver. Deixa eu só falar um negócio do Palmeiras, que é legal. Na quinta-feira, lá na sede social do Palmeiras,
o Gustavo Gomes vai receber uma homenagem da presidente Leila. Ah, é? Como o maior jogador, o jogador com mais títulos conquistados do clube. 13 conquistas. Lá no clube? Vai receber Que horas? essa... Deixa eu ver aqui o horário. Deixa eu ver só o horário. Vê aí. Porque normalmente esse tipo de homenagem é no CT, né? Normalmente, né? Muitas vezes. Então vai ser na quinta. Amanhã, né? Quinta-feira às 16 horas, lá na sala de troféus do Allianz. Que não é mais Allianz, né? Mas é na sala de troféus. Na sala de troféus, é lá no clube. Então, assim, Gustavo Gomes sendo homenageado, homenagem especial. E aí a rede social não pode achar que porque tá vindo Barbosa e estão ainda esperando o Nino, vai receber uma homenagem, será que vai embora? Não é isso. É pelo mérito do tamanho do jogador. É uma homenagem mais do que justa para um cara que não larga o osso, assim, no bom sentido. É um cara que quer jogar sempre. Então, assim, ele poderia estar se poupando para a Copa do Mundo. Ele jogou contra o Jacuipense. Isso que eu ia falar. Até contra o Jacuipense ninguém jogou. Quase ninguém jogou, né? Quase ninguém jogou, nem o Carlos Miguel jogou. Então, mas o Gomes jogou. O Gomes jogou. Aí entrou o Paim no segundo tempo. Quem? O Murilo, o sobrenome dele é Paim. Murilo entrou no segundo tempo, depois entrou Arias, né? Depois entrou uma turma, mas no começo do jogo... Entrou a galera, mas assim, o Gomes começou jogando. Sabe o Doc, o Malhoca, o Dr. Gustavo Malhoca? Saudoso e um grande amigo. E o Doc me falava o seguinte, 2 jogadores que ele não conseguia tirar, que ele às vezes chegava ali no elenco e falava assim, é hora de dar uma descansada. Mas 2 que ele não conseguia, Gustavo Gomes e Dudu. Que eram os 2 que podia chover canivete, ele não conseguia tirar do time. E o Gustavo Gomes continua, né? Desse jeito. O que é isso aí? É o Cerro o Cerro reconhecendo o gramado. É agora isso? Isso é ao vivo? Fabrício? Ao vivo. Aí, ó, que beleza. Cerro Portenho. Isso. Então é o pessoal da comissão, né? Claro, sempre tem esse encontro ali, né? Antes do jogo na parte da manhã. E claro que o sintético também desperta atenção, né? Eu tô com curiosidade, porque normalmente os goleiros fazem a ativação no campo. Os goleiros. O Praz, quando eu era goleiro do Palmeiras, ele gostava muito de, no dia do jogo, de manhã, acordava, tomava um café, dava uma horinha ali e tal, e já, ia pro... E ele arrastava os reservas. É mesmo? O Jailson e o moleque lá, que esqueci o nome, o Altão. O Vinícius. Quem que fazia isso? O Praz? O Praz. Vinícius Silvestre, né? Isso, no campo do jogo, no estádio do jogo. Então, assim, o Praz sempre ia. Normalmente, quando eu ia nas viagens do Palmeiras, quando eu vou nas viagens do Palmeiras, fica no mesmo hotel, né? Sei. E aí, cara, era batata. Sai do café da manhã, Praz estava lá, já pronto para ir pro estádio. Falou assim que era bola a velocidade da bola, Entendi. o campo. Às vezes o goleiro precisa ter alguma referência no momento ali de um cruzamento e então, tal, né? A ativação que normalmente é no hotel, o Praz gostava de fazer. E ele falou, não, mas isso não é uma particularidade minha, não. Isso é uma coisa meio de goleiro. Então, assim, às vezes, de repente, se pintar o goleiro lá, a gente pode até plugar a imagem. Ainda tem, Fabrício? O pessoal tava ali bem, né, olhando com curiosidade, né, Galindo, ali, o gramado sintético. Tudo ao vivo, tá rolando agora, então. Vamos plugar mais aí, se vamos ver ali, legal, porque não parece jogador, né? Me parece que é só o pessoal de comissão, né? Staff que tá. Porque tem essa reunião pré-jogo, não tem, da Conmebol? É a reunião técnica que chama. Isso. Vai gente do Palmeiras, vai gente do Cerro, e aí define o uniforme, a cor do meião, a cor do calção, a camiseta, a cor da arbitragem, para não confundir com os goleiros, a logística, quem chega primeiro, quem sai, as entrevistas, tudo isso é calculado, tá? Tudo isso é definido nessa reunião, então por isso que o pessoal vai dar uma olhada. No caso do Cerro, me parece também que é uma visita muito em função do gramado sintético. Acho que sim, né? Acho que sim. Não, mas o Cerro já jogou no Allianz nas últimas 3 Libertadores, mas é diferente, né? E, por exemplo, daqui a pouco, aí a gente vai poder ver a diferença. Daqui a pouco tem a imagem que a gente tem já do São Lourenço na Vila. Aí você vai ver que o ambiente é outro, porque aí mas já tem, né, da Vila, né? Porque os atletas, quando normalmente vão para esse reconhecimento na Vila, aí é uma outra coisa, que é o cara tirar foto na Vila.
né? Ou no Maracanã, esses dois estádios normalmente são os mais, assim, admirados. Quando a gente fez a live lá no Morumbi, contra o Higgins, os moleques do Higgins foram lá tirar foto, ó. Você vê que o cara meteu a mão embaixo e tirou foto. Não é foto tipo de, tô aqui no Allianz, bonito e tal. É foto do gramado mesmo, porque isso aí é colocado em slide depois pra pré-eleição. Olha lá, ó. Ali também, ó. Chama a atenção mesmo. É uma inspeção praticamente, né? É isso. Fala, torcedor do Verdão. Quarta-feira com mais notícias do Palmeiras. O Palmeiras, que está muito ativo no mercado da bola, com bastante atenção aí na situação do Danilo, jogador do Botafogo. Parece que não joga mais pelo time carioca. Ele se recusou a fazer a última partida ali do Botafogo, onde eles venceram o nosso maior rival com bastante autoridade por 3-1. Isso para não completar a quantidade de jogos que não poderia mais atuar por um clube brasileiro. Por isso, torcedor, que o alerta tá ligado no Palmeiras. A Leila deixou bem claro que cobre qualquer oferta aqui do Brasil com relação ao Danilo. Então, se ele ficar no Brasil, tenho certeza que o time vai ser o Palmeiras. Agora, torcedor, com relação ao próximo confronto do Verdão, vamos fazer esse confronto aí contra o Cerro Porteño dentro da nossa casa. O Verdão é líder do grupo, temos 8 pontos. O Cerro Porteño tá bem, eles estão na segunda colocação com 7, então um confronto direto, né? O Palmeiras precisa da vitória, aí vai abrir uma vantagem com relação ao Cerro Porteño. O Palmeiras tá bem na Libertadores, seria muito interessante. Quanto mais pontos o Palmeiras fizer nessa primeira fase classificatória, para quem sabe nas próximas fases, aí sim o Verdão sempre decidir o último confronto dentro da nossa casa. Depois desse confronto, torcedor, vamos encarar o Flamengo fora de casa. Vai ser sábado, não vai ser domingo, viu? Praticamente uma mini final de Campeonato Brasileiro. O pessoal fala que campeonato de pontos corridos não tem final. Então, torcedor, considere que essa vai ser uma verdadeira final, viu? O Palmeiras não precisa ficar se defendendo o tempo inteiro. Tem que jogar o seu jogo e ir pra cima do time do Flamengo. Eles estão numa péssima fase, não estão jogando nada. Era para ter perdido ali para o Atlético Paranaense. Na última partida disputada pelo Campeonato Brasileiro, tomaram várias bolas na trave. Fizeram um gol ali no finalzinho da partida. Então, torcedor, Palmeiras tem todas as condições de vencer essa partida, viu? Já faz um tempinho que a gente não vence eles lá no Maracanã, desde 2015, pelo Campeonato Brasileiro, desde 2017, dentro da nossa casa, né? A última partida que vencemos foi 2-1 de 2017, gol do Davidson ainda, hein? Então, torcedor, precisamos da vitória. Aí sim, o Palmeiras vencendo esse confronto direto contra o Flamengo, que vai ser no próximo sábado, não se esqueça. O Verdão vai dar um grande passo para conquistar esse Campeonato Brasileiro, 13º da nossa história. E eu vou ficando por aqui, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então, até uma próxima.